Pessoal, então a aula está sendo gravada, hoje é quinta-feira, 15 de outubro, nono anual, né? Ontem nós vimos a construção de algumas funções, né, do gráfico das funções. Para a construção do gráfico, a gente precisa da lei de formação e depois disso nós precisamos definir dois pontos. Um dos pontos principais é aquilo que a gente chama de zero da função. Ou seja, quando y vale zero, nós encontramos o valor de x. E aí, esse ponto, né, onde y é igual a zero, vai ser exatamente onde o meu gráfico vai cortar o eixo x, né, o eixo das abscissas. Então, vamos dar uma olhadinha na construção do gráfico. Vou fazê-lo aqui numa plataforma. Por exemplo, y igual a 2x, que era de ontem lá, mais 6. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Tá vendo, Bia? Lívia? Pessoal, tá vendo aqui? Sim, dá para ver. Beleza. Então, eu construí aqui uma reta. Vocês têm no caderno aí que a gente construiu ela ontem, tá? Na página 33 e 34. Deixa eu mudar a cor dela. Beleza. Então, o que é o zero da função, né? É esse ponto aqui, ó, onde o meu gráfico corta o eixo das abscissas, o eixo x. Esse ponto é o ponto menos 3 e 0. Para eu encontrá-lo, eu pego a minha lei de formação, né, 2x mais 6, igualo a 0, né, o valor de y é 0. Vou resolvendo até eu chegar no valor aqui, isolando x, né, 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 dividido por 2, x igual a menos 3. Então, olha lá, o y vale 0 e o meu x vale menos 3. Então, sempre que a gente pegar a construção de um gráfico, é recomendável que a gente encontre o zero da função. Ou seja, quando o y igual a 0, tá? Uma outra utilização do zero da função se dá numa coisa chamada discussão dos sinais de uma função. Está na página 35 de vocês. E o que é a discussão dos sinais? Sou eu olhar para o gráfico e saber quando ele é positivo, quando ele é nulo e quando ele é negativo. Então, veja, vou anotar aqui para a gente. A discussão dos sinais é para eu saber quando o y, a minha função, né, o valor de y, ele é positivo, nulo ou negativo. Olhando para esse gráfico que nós temos aqui, eu sei que a minha função ela vai ser nula quando o valor de x for igual a menos 3. Chegou alguém aqui. Gustavo Periguinho. A minha função é nula quando x igual a menos 3. Né? Quando x for menos 3, o valor de y é 0. Portanto, a minha função é nula. Né? Ela é 0. Ela será negativa para todo valor de x menor que menos 3. Vamos ver se a gente consegue entender essa ideia. Se vocês não entenderem, me dão um toque aí. Olha só, todo valor de x aqui, ó, menor que menos 3, qualquer valor menor que menos 3, o resultado da minha função, ó, será um valor negativo.
será um valor negativo. Chegou um caboclo aqui. Vamos ver. Olha o Gustavo comigo. Lívia Carnielli, deu para entender essa ideia até aqui? Todo valor de x menor que menos 3, o resultado da minha função será negativo. O valor de y é negativo. Deu para entender. Beleza. Vamos ver mais uma ideia, então. Então, nós já temos, pela análise do gráfico, quando a minha função é nula, ou seja, quando x igual a menos 3, e temos o comportamento do meu gráfico tendo resultado negativo, ou seja, quando x menor que menos 3. Falta eu descobrir quando que a minha função ela é positiva. E ela será positiva para todo valor de x, maior do que menos 3. Maior do que menos 3. X maior do que menos 3. Ou seja, qualquer valor aqui, maior do que menos 3, a minha imagem será sempre positiva. Né? Se eu pegar aqui, qualquer valor de x, a minha imagem, seja ela qual for, o 7, x igual a 7, né? Ou seja, maior do que menos 3. A minha imagem será sempre positiva. Vai lá em cima. Deu para entender essa ideia? Bia, tranquilo aí? Bia? O Gustavo chegou agora, Lívia. Bia, oi, tudo bem? Hello, o Arthur. Ana Clara, conseguiu pegar essa ideia aqui? De onde ela é negativa, nula ou positiva? Consegui, sim. Vamos ver mais um exemplo, então, para ver se fica mais claro ainda. O Gustavo chegou atrasado também, os dois, né? Vamos ver uma outra funçãozinha aqui, Vou apagar essa aqui e vou criar uma outra. Y igual, deixa eu ver qual é o outro exemplo. Menos 5x menos 100. Menos 5x menos 100. O gráfico da minha função, nós criamos esse gráfico aqui na página 33 e 34, tá? Tá na apostila de vocês aí. Esse gráfico aqui, menos 5x menos 100. Veja que o zero da função é menos 20, né? Então, eu tenho esse ponto aqui, que é x igual a menos 20, y igual a zero, né? Como é que eu fazia para descobri-lo? Pego a minha função, menos 5x, menos 100, e o meu y vale zero, né? Isolo x, menos 5x igual a 100. X igual a 100 dividido por menos 5. E aqui eu tenho que o meu x é igual a menos 20. Portanto, quando o y vale zero, o meu x vale menos 20. Esse é o zero da função, né? É quando o meu gráfico corta o eixo das abscissas. Nesse ponto aqui, menos 20. Ok, isso nós aprendemos ontem. Hoje, eu quero fazer análise dos sinais dessa função. Ou seja, quando minha função assume valores positivos, negativos ou nulos. Então, vou pedir para vocês me ajudarem agora. Em que intervalo essa minha função assume valores positivos?
Quem conseguiria me dizer? Depois eu quero os negativos e os números. Quando ela é negativa? O resultado da minha função será negativo. Olha só o comportamento dela. Ó. O valor da função será positiva sempre nesse eixo de cima aqui de y, né? Do valor das ordenadas. E ele é negativo, então para cá ele é positivo. E aqui embaixo, meu resultado sempre será negativo. Então vamos ver quando ele é nulo. A minha função é nula quando x, o valor de x, for igual a menos 20. Quando x vale menos 20, o meu y é zero. Portanto, a minha função é nula. Tudo bem? Pegou essa ideia aqui, Gustavo? Peguei. Beleza. Quando que ele vai ser positivo? Olha o meu gráfico. Observe que todos os valores de x menores que menos 20, todo valor de x menor do que menos 20 gera uma imagem positiva. Ó. Sempre aqui, ó, a imagem dos valores de x menores do que menos 20 sempre geram uma imagem positiva. Olha o comportamento do meu gráfico, né? Todo valor de x menor do que menos 20 terá como resultado um valor positivo. Então, eu simplesmente escrevo ali. Será positiva para todo x menor do que menos 20. Pegou essa ideia aqui, Gustavo? Peguei. Beleza. E quando que ela terá resultados negativos? Quem consegue me dizer aí? Quando o y for maior que zero? Quando for maior que? Zero. Não. Olha só. X igual a 20, a minha função é nula. O y vale zero. Quando os valores de x forem menores do que menos 20, o resultado dela é sempre positivo. O y será positivo, né? Agora, quando o valor de x for maior do que menos 20, ó, o ponto menos 20, ele define para a gente onde ela é nula, positiva ou negativa. Para valores maiores do que menos 20, qualquer valor maior do que menos 20, o resultado y, o resultado da minha função, será sempre um resultado negativo. Qualquer valor aqui acima de menos 20 terá um valor de y negativo. Deu para entender isso? Deu sim. Deu sim? Tá, vamos pegar mais um exemplo então. Uma outra função. Y igual, a que nós construímos ontem, menos 2x mais 5. 2x mais 5. Ok. Tenho mais um gráfico aqui. Esse gráfico corresponde à função menos 2x mais 5. Vocês construíram ele na página 34, tá? Então, veja. O zero da minha função, vamos calculá-lo aqui novamente. Ele dá um número decimal ali, né? Eu tenho, então, menos 2x mais
mais 5 igual a 0. Menos 2x igual a menos 5. X igual menos 5 dividido por menos 2. E o x é igual a 2,5. Ok. Portanto, esse ponto aqui, ó, onde ele cortou o eixo das abscissas, é o ponto 2,5 e 0. Então, o y vale 0 nesse ponto e o meu x vale 2,5. Esse aqui é o zero da função, que a gente aprendeu a calcular ontem, né? Onde ele corta aqui o meu eixo x. Esse ponto é o divisor para mim de onde a minha função será nula, positiva ou negativa. Vamos lá. Se eu perguntar aqui, ó, onde a minha função será positiva, negativa e nula. Quem consegue me dar essas respostas? Onde a minha função é nula, ou seja, o seu resultado é 0. Lívia, consegue me dizer? Eu prefiro não arriscar. Olha só, a minha função é nula quando x vale 2,5. X igual a 2,5. Não é isso? Quando o valor de x for 2,5, qual é o valor de y? 0. A minha função é nula. Sim ou não? Gustavo, sim ou não? Minha função é nula. Claro. Quando x vale 2,5. Pergunto a você, em qual intervalo para valores de x o valor de y será positivo? Maior que 2,5? Maior que 2,5? Sim. Olha, todos os valores maiores do que 2,5 estão nesse intervalo que eu estou riscando aqui, ó. Para cá eu tenho sempre valores maiores do que 2,5. Observe que qualquer valor desse aqui, ó, terá sua imagem aqui para baixo, ó. E aqui para baixo a imagem é sempre negativa, ó. Portanto, x maior do que 2,5, a minha imagem é negativa, tá? Olha só, x igual a 4, a minha imagem está aqui embaixo, ó, um valor negativo. Entendeu isso? Entendi. Beleza. Então, quando que ela será positiva? Quando ela será positiva? Veja que o 2,5 ali, x igual a 2,5, é o meu divisor. Todo valor abaixo de 2,5, gente, ó, todo valor aqui abaixo de 2,5, eu tenho uma imagem sempre positiva, ó. X igual a menos 2. Olha o valor de y. É um valor positivo. Portanto, a minha imagem dessa função será sempre positiva para x menor do que 2,5. Sim? E ela é negativa para qualquer valor de x maior do que 2,5. Qualquer valor de x maior do que 2,5, a imagem, qualquer valor de x aqui, ó,
a imagem é sempre negativa. Está nesse ponto aqui. Ó. Bia, tá entendendo? Lívia, Lívia, pegou essa ideia? Melhorou um pouquinho? Vamos fazer tá mais um aí. exemplo. Tá aí. Ok, vamos fazer mais um exemplo. Vamos tirar essa função. Fale uma função qualquer para mim aí. Valor de y igual. Cria uma função para mim aí. X é igual a 4? Y igual a 4. Aí é Não, uma y é igual a 0. zero. Não? Zero é uma função constante. Então é 4 mesmo. 4 é constante também. Ah, então não sei. Gustavo, precisa ter o valor de x. 4x, por exemplo. Ó, 4 é uma função constante. Ó. Olha o gráfico. Passa em cima do 4. Se eu colocar 4x, olha só. Olha o gráfico que aconteceu com ele. Já subiu, ele é crescente. E ele passou na origem 0. Se eu acrescentar mais 1, deu uma modificada. Se eu acrescentar mais 5, deu outra modificada. Se eu acrescentar 6, outra. 7, outra. 8. Olha o meu gráfico. 4x mais 8 é uma função do primeiro grau. Tá? Vamos deixar essa aqui para a gente analisar, porque essa aqui parece que está fácil. Vamos achar o zero da função. Olhando o gráfico, você já sabe que o zero da função é o menos 2, porque é onde cortou o eixo x. Mas vamos calcular. 4x mais 8 igual a 0. 4x igual a menos 8. X igual menos 8 dividido por 4, x igual a menos 2. Portanto, quando x vale menos 2, o meu y vale 0. É o zero da função. Ok? Até aqui a gente fez ontem. Hoje eu quero saber apenas onde o meu gráfico é nulo, positivo ou negativo. E esse zero da função é o divisor para mim. Ele divide para mim a função entre valores negativos, nulos e positivos. Vamos lá. A minha função é nula quando x igual a menos 2. Quando x é menos 2, o meu y vale 0. Portanto, a minha função é nula. A minha função será positiva, ou seja, todos os valores de y serão positivos, quando x estiver em qual intervalo? Olhando para o gráfico. Quando ele for maior que menos 2. Isso, Lívia, perfeito. Olha só, todo valor de x maior do que menos 2, olha, o resultado dele sempre será um resultado positivo. Ó. Qualquer valor de x aqui terá como um resultado um valor positivo. Olha lá, pelo meu gráfico. Qualquer valor maior do que menos 2 sempre terá um resultado positivo. O meu gráfico define pontos na minha reta, né? Então, qualquer par ordenado que eu calcular aqui, para valores de x maiores do que menos 2, eu tenho a minha função sendo positiva. Então, eu escrevo lá bonitinho. Será positiva para x maior do que menos 2. E quando que ela será negativa?
Quando x for menor que menos 2? Pronto, Gustavo. Fechou. X menor do que menos 2. Ó. Todo valor de x aqui abaixo de menos 2, a sua imagem, qualquer valor de x aqui, ó, sempre terá a sua imagem um valor negativo. Olha lá, define um ponto no gráfico e esse ponto tem o y sendo negativo, né? Então, todo valor de x menor do que menos 2 gera um resultado negativo. Ok, vamos mais um exemplo. Fala para mim uma função aí, do primeiro grau. Menos 3x Aí é menos 7. menos 7. Ok. Vamos calcular o zero da função. Tá? Pelo gráfico, a gente já sabe mais ou menos ali, mas deu um valor decimal. Vamos tentar calculá-lo de forma precisa. Então, o zero da função, que é o que eu preciso, menos 3x menos 7 igual a zero. Menos 3x igual a 7. X igual a 7 dividido por menos 3. E 7 dividido por menos 3, vamos transformá-lo aqui em número misto. Dá menos 2 menos 1/3. Né? Menos 2 menos 1/3. Ou você transforma em número decimal. Só pegar o 7 e dividir por 3. 7 dividido por 3. 2,33333. Tá bom? Menos 2,333. Esse aqui é o seu zero da função. Ou seja, quando x vale menos 2,333, o seu y vale zero. Esse é o zero da função. É onde o meu gráfico cortou o eixo x. Então, a pergunta: quando é que a minha função é nula? Quando a minha função é nula? Quando for igual a menos 2,33333. Quando x for igual a menos 2,333. Quando ela é positiva? Quando o x for menor que menos 2,333. Positiva quando x for menor do que menos 2,33333. Veja, nesse intervalo aqui, ó, abaixo de menos 2,333, a imagem é sempre positiva, ó. O par ordenado está aqui, ó, um valor positivo, né? Então, para todo valor de x abaixo de menos 2,333, eu tenho uma função positiva. E quando que ela é negativa? Quando x for maior do que menos 2,333. X maior do que menos 2,333. Tá? Então, para qualquer valor de x maior do que menos 2,333, ou seja, infinitos pontos, né? Mas eu sei que qualquer valor acima de menos 2,333, a minha imagem sempre será um valor negativo, ó. 6 aqui. A minha imagem vai lá embaixo no meu gráfico, né? Ela vai formar um par ordenado com um y lá embaixo. Então, para todo valor de x maior do que menos 2,333, a minha imagem é negativa. Lívia, Bia, pessoal todo aí, Ana Clara, que estiver aqui. Tá claro isso? Sim. Beleza. Último exemplo. Eu só vou fazer a chamada, só para registrar quem chegou aqui. E aí eu já dou o último exemplo para a gente finalizar.
Caramba, hoje lotou de gente aqui, hein, Ronaldo? Véspera de feriado, dia dos professores, a galera chovendo. É assim mesmo. Pois quem não tiver. Ah, parabéns pra você, Ronaldo. Opa, obrigado, Gustavo. Valeu. Mas, Ronaldão, Opa, valeu. Ó, último exemplo. Está acabando o nosso tempo. Só para a gente pegar uma ideia aqui. Deixa eu tirar essa função daqui. Beleza. Y igual a 5x. Y igual a 5x. Qual é o zero da função? O zero da função é quando ela está cortando o eixo y. E ela cortou exatamente na origem. A gente viu um exemplo assim ontem, né? Mas vamos calcular. Ó. 5x igual a zero. Ou seja, eu quero saber para qual valor de x o meu y vale zero, né? O meu y vale zero. Isolando o x, 0 dividido por 5, eu tenho que o meu x é zero. Portanto, quando o meu x vale zero, o meu y também vale zero. Pergunto a vocês, quando a minha função é nula? Quando ela é positiva e quando ela é negativa. Vamos lá rapidinho que está acabando o tempo. Nula quando x igual a zero. Nula quando x igual a zero. Quando x é zero, a imagem é zero. Portanto, ela é nula. Quando que a minha função é positiva? Quando x for maior que zero. X maior que zero. Tá? Todo valor de x aqui maior do que zero, a imagem é sempre um valor positivo. Sempre um valor positivo. Quando que a minha função é negativa? Quando x é menor que zero. Quando x menor que zero. Gente, tem algum segredo nisso? É difícil? É difícil não. Então, ó, o que você precisa fazer para definir o sinal de uma função? Achar o zero da função, quando o y vale zero. Esse ponto, onde o gráfico corta o eixo x, define onde a sua função vai ser nula, onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então é isso que você precisa apenas, calcular o zero da função, ou seja, a raiz daquela função, né? Quando o y vale zero. Ficou claro para vocês? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Beleza, então, gente. Obrigado pela presença de vocês, pela atenção e até mais. Falou, Ronaldo. Falou. Até. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau.